Vivam, bem-vindos ao Causa Comum, podcast do IPPS ISCTE. Este é o primeiro episódio de uma nova temporada. Este ano vamos estar dedicados aos 50 anos da Constituição da República Portuguesa. Em cada episódio contamos área a área como nasceu o texto fundamental, como foi sendo revisto e como foi influenciando, ou não, o desenho e a implementação de políticas públicas. Hoje começamos pelo princípio. Revisitamos os 10 meses de trabalho da Assembleia Constituinte, entre 2 de junho de 1975 e 2 de abril de 1976, e tenho como convidados, comigo aqui em estúdio, 2 deputados constituintes, Helena Roseta, eleita nas listas do PPD pelo Círculo de Lisboa, e José Pedro Soares, eleito pelo PCP, também no Círculo de Lisboa. Helena Roseta tinha 26 anos, era uma jovem arquiteta quando entrou no Parlamento como deputada à Constituinte, já tinha alguma experiência de intervenção cívica e política nos movimentos católicos universitários, na JUC. Em 73, quando foi detida pela PIDE, era secretária-geral do Sindicato Nacional dos Arquitetos e nesse mesmo ano, em 1963, participou no Congresso da Oposição Democrática em Aveiro. Nos trabalhos da Constituinte teve um papel decisivo na redação do artigo 65, que consagra o direito à habitação, e também em algumas matérias ligadas ao ambiente. Na Assembleia Constituinte, Helena Roseta era, no dia em que ela foi formada, a Assembleia era uma das apenas 20 mulheres entre 250 deputados. José Pedro Soares tinha 25 anos, era só ligeiramente mais novo quando começaram os trabalhos da Constituinte. Filho de agricultores, nascido em Vila Franca de Xira, tinha a 4ª classe, começou a trabalhar muito cedo, aos 13 anos, como tipógrafo, compositor mecânico, numa tipografia em Vila Franca. Entrou para o PCP em 1968 e 4 anos depois, em 1971, tinha 21 anos, estava a cumprir o serviço militar e foi preso pela PIDE. Atravessou 33 dias de interrogatórios e tortura, incluindo tortura do sono, esteve 23 meses sem julgamento e foi condenado a 3 anos e meio de prisão. Cumpriu a pena no Forte Peniche, foi libertado já depois da Revolução, a 27 de abril de 74. Pouco mais de um ano depois, em junho de 75, entrava em São Bento como deputado. Helena, José Pedro, antes de mais, muito obrigado por terem aceitado este convite. Eu já agora digo o meu nome, Paulo Tavares, que me esqueci no início, vou estar na moderação da conversa. Chegaram a São Bento vindos de 2 mundos muito diferentes, quase opostos. A Helena Roseta já se disse nos movimentos católicos universitários, do Sindicato dos Arquitetos, o José Pedro Soares das celas clandestinas, do trabalho manual numa tipografia, da prisão. Lembram-se da primeira vez que se encontraram na Constituinte, Helena? Eu não tenho essa memória. Eu penso que no primeiro dia que entrámos na Constituinte foi sobretudo um dia de grande alegria, ao mesmo tempo responsabilidade, um certo constrangimento pela responsabilidade, mas tínhamos uma coisa muito importante: nós entramos com a nossa bancada toda, com os nossos colegas, no meu caso companheiros, como se dizia, no vosso caso camaradas, e isso foi a primeira coisa que a gente quis, foi ver todos os camaradas e enfim, começarmos a criar um espírito de grupo parlamentar. Portanto, penso que isso foi extremamente importante. Também. Vocês não podiam chamar-se grupo parlamentar, havia essa pequena nuance. Pois, parece que sim, já não. Havia essa pequena nuance. Mas houve esta experiência inicial de conhecermos uns aos outros, como a Helena diz, para já os companheiros do meu partido, que nem eu conhecia todos, porque eram eleitos em diversas regiões, não é? Mas depois também que eram os outros deputados, porque lá estavam pessoas conhecidas, o Salgado Desenho, o Sofia Melbrana. A Helena era muito jovem e dava muito nas vistas, porque era muito irrequieta no sentido, era uma deputada interveniente e via-se, à escada, se via e falava tal, e como eram poucas mulheres, mais visibilidade. Os homens eram 200 e tal, não é? Pronto, mas enfim, mas eu creio que nunca, durante a Assembleia Constituinte, se calhar dissemos bom dia, mas nunca tivemos uma relação que agora temos nos 50 anos da Constituição. Acabamos por ser convidados. Parceiros nos painéis todos. Painéis e coletivo, enfim, somos convidados para estas conversas e temos participado. Pronto, 50 anos depois, já muitos deputados faleceram, não é o número. E alguns estão muito doentes. Alguns estão doentes, eu creio que há umas dezenas curtas deles que ainda entrevêm, ainda estão lúcidos, e é nesse sentido, já nos esquecemos, quando nos fazem perguntas, esquecemos já de como é que foi os 50 anos, como é que foi aqueles primeiros dias e todo o ambiente, mas vamos conversando nesse sentido. E apesar da distância ideológica que tinham um do outro, a Helena no PPD, o José Pedro no PCP, sentiram ao longo daqueles 10 meses que havia ali uma espécie de linguagem política comum para elaborar um texto? Não é bem assim. E é por isso que isto não começa no dia 2 de junho de 1975. Exato, a história da Constituinte começa no dia 25 de abril.
quando o programa, para já, o derrubo da ditadura e a vitória do movimento das Forças Armadas. E o primeiro documento protoconstitucional, se você quiser, é o programa das do movimento das Forças Armadas, que é anunciado no próprio dia, o MFA, que é anunciado no próprio dia. E esse programa já traça uma linha geral do que é que queriam que fosse Portugal, como é que ia ser. Os militares comprometiam-se a passar o poder para os civis e comprometia-se a haver eleições no prazo de um ano. E esse primeiro ano é um ano decisivo, não vou agora desenvolvê-lo todo, é um ano decisivo. Não se esqueça que nesse primeiro ano acontecem as independências das colónias, acontece o recenseamento eleitoral e nós passamos de 1, poucos milhões de eleitores da última eleição farsa do regime fascista para umas eleições verdadeiramente universais. É a primeira vez que todas as mulheres podem votar. E isso é talvez a primeira grande revolução do dia 25 de abril de 75, é o facto de ter sido universal. 92% das pessoas ainda por cima foram votar e o recenseamento estava feito. Portanto, ainda antes de haver Constituinte, ainda antes de haver isto tudo, já havia um princípio. Toda a gente tem direito a votar e nós vamos organizar isto desta maneira. Nós, o Movimento das Forças Armadas, mérito do movimento que fez esse trabalho muito bem feito. E depois há um problema muito importante que também acontece neste período. É que há 2 golpes militares. Quando nós fomos eleitos, no dia 25 de abril de 1975, já tinha havido o 28 de setembro em 74, aqueles disparates do Spínola, e depois em 11 de março, já mais grave, com confrontação militar. E, portanto, aquilo não estava seguro. Nós fomos eleitos com a consciência que tínhamos que fazer uma Constituição, mas não havia garantia nenhuma, nem sabíamos qual era o caminho. Portanto, a Sofia Melbrana tem um verso muito bonito sobre os descobrimentos em que diz... navegavam sem um mapa, faziam, já não sei agora dizer exatamente, mas faziam um mapa à medida que navegavam. E nós também estávamos a fazer a Constituição à medida que aquilo avançava, porque havia tanta tensão cá fora e lá dentro, e havia tantas divergências, mesmo divergências ideológicas de como é que devia ser o poder político, quem é que ia mandar, como é que organizamos isto. Havia diferenças graves, grandes, que era um desafio enorme. Mas, na verdade, no primeiro dia em que lá chegámos, ainda tínhamos aquela cena dos papéis, da papelada toda, de fazer o processo, conhecer os serviços, mostravam-nos um bocadinho como é que eram as instalações, andávamos por ali a ver aquelas pinturas dos Espaços Perdidos e do Salão Nobre. O Salão Nobre, as pinturas do Salão Nobre, aliás, são altamente racistas, e era um choque, não é? E aqueles salões, aquilo tudo, mas pronto, é muito importante esta nota, por isso é que eu chamei a atenção. O ano de 74, sem o ano de 74, que termina numa coisa muito importante antes das eleições, que foi o primeiro pacto do MFA com os partidos. Sem isso não tínhamos feito a Constituição. Se os partidos não têm assinado esse pacto, e foi 15 dias antes das eleições, não tinha havido, talvez não tivesse havido eleições, e a razão desse pacto, a razão fundamental, é que depois de 2 golpes militares comandados pelo Spínola, para a extrema-direita, o movimento das Forças Armadas não tinha garantia nenhuma que o que fosse acontecer na Constituinte depois das eleições pudesse cumprir o programa original. E esse ambiente de incerteza depois também foi continuando ao longo dos trabalhos. Mas é muito importante perceber isto, quer dizer, havia os militares queriam entregar o poder aos civis, tinha que ser eleições, mas queriam garantir que o caminho que tinham prometido podia acontecer e não seria a Constituinte que ia obstaculizar isso. Pronto, não sei se o Zé Pedro está de acordo. Foi um período de uma discussão muito viva, não é? Não só na vida política, na rua, cá, nas empresas, nas cidades, havia nas sessões de esclarecimento. Sessões, tudo isto era muito pronto. E havia, de facto, diferenças entre os partidos, não é? Nas linguagens, mesmo depois nós no Parlamento, creio que se conseguiu depois, na redação final, a pessoas de diferentes partidos se juntaram e conseguiram consenso sobre a redação dos artigos, no fundamental, creio que 60% da Constituição foi aprovada por unanimidade, e depois no final foi aprovada, só o CDS é que votou contra, mas nessa elaboração havia muita discussão, né, no período antes da ordem do dia, e antes da Constituição, como diz a Helena, houve esse trabalho todo preparatório, o programa do Movimento das Forças Armadas, mas já vinha do tempo, antes do 25 de Abril, a grande reivindicação das forças da oposição. Os congressos da oposição democrática. O terceiro congresso, sobretudo o terceiro congresso, onde houve uma unidade muito grande, a necessidade de haver eleições livres, onde a população pudesse votar por uma Constituinte para elaborar uma nova lei constitucional que pusesse termo ao fascismo, no fundo, e que garantisse os direitos pelos quais o povo português, ao longo de tantos anos, foi lutando, não é? E isso foi um passo muito importante. O José Pedro disse há uns tempos, numa entrevista relativamente recente, que entrar em São Bento foi entrar numa casa onde nós, as pessoas do trabalho manual, pensávamos que nunca iríamos entrar, pensávamos que aquilo era só para juristas, para doutores e tal.
Como é que um jovem tipógrafo de Vila Franca de Xira se preparou para se sentar ao lado de um Vital Moreira, de um Jorge Miranda, numa comissão de sistematização? Pois. Sabe que eu nunca frequentei a universidade. Eu, quando acabei a minha 4ª classe, fui trabalhar com a maioria dos jovens. E de facto, víamos sempre o professor da nossa terra, o médico, o padre, pessoas que tinham uma outra formação, que nunca pensei um dia ir para o Parlamento e, sobretudo, participar na elaboração da lei fundamental do país. Não é? Era um bocado tímido, e depois mesmo a subir os passos, os degraus da Assembleia naquele primeiro dia, havia uma certa timidez no sentido, tudo aquilo era novo para mim, e acho que isso acontecia comigo e certamente com muitos outros meus companheiros, porque de facto a composição é uma coisa que temos referido em conversas que eu e a Helena e outros ex-deputados constituintes temos tido, é que a composição social desta Assembleia também foi diferente das outras entre todos, não é? Havia de facto aquele núcleo de juristas, profissões liberais, mas havia pessoas das diversas, operários agrícolas, operários industriais, empregados, mulheres, quer dizer, isso era também como o povo estava ali representado. E agora a média de idades era muito diferente. Eu estive a conferir isso, era 42 anos a média da Constituinte. Atualmente a média é de 49 anos. Pode, mas 42 anos, porque quer dizer 42 anos, a média agora seria 90 e tal anos, portanto a grande parte dos deputados já não existe. Mas havia lá um conjunto de personalidades que se conheciam, que eram personalidades da oposição, não é, muito conhecidas, não é, que, é evidente, uma série das tentativas todas de conspiração que tinham corrido mal, mas tinha estado muita gente envolvida. E acho que isso, no sentido feito, foi uma novidade para todos, não é? O próprio edifício, desculpe interrompê-lo, o próprio edifício intimidava? Sim, aquele hemisfério do poder, a gente tinha sempre que, ao longo de dezenas de anos, o poder foi uma coisa que o povo castigou sempre o povo, né? As pessoas estavam ali, e aquilo era sempre uma coisa, vamos entrar havia um sinal de frescura, mas o edifício era o mesmo, as pessoas eram diferentes e a perspectiva era fazer uma coisa completamente diferente daquilo que tinha existido até então, uma Constituição nova que garantisse os direitos e as conquistas que as pessoas tinham conquistado. Houve também, nesta parte inicial, uma coisa que a Helena disse, é que, entretanto, por exemplo, quando o meu partido falou comigo para ser candidato, eu fiquei assim, mas eu acham que tenho... Tu não estiveste preso, então tu foste tão importante, foste tão valente em certas coisas como outras, então não é? Agora temos de nos preparar. Era o seu currículo. Pois. Também. Era. E certamente o que é que aconteceu? Como aconteceu com o meu partido, certamente que os outros fizeram reuniões com os candidatos, foram informando, deram a conhecer qual era o projeto constitucional que cada um... E depois tivemos que participar em sessões de esclarecimento aí nas aldeias, em coletividades, tivemos que subir para cima do palco, tivemos que nos expor e tivemos que explicar o que é que pretendíamos. Tudo isso deu-nos um certo traquejo, uma certa experiência também de argumentos, e depois havia as chamadas sessões de esclarecimento, que nós falávamos, mas as pessoas faziam depois muitas perguntas. E às vezes havia outros partidos que iam lá para dentro só para perguntar. Mas é que isto acabámos por esse receio inicial ir perdendo, e depois acabámos por intervir, e quando foi à Assembleia, de uma forma ou uma ou outra, alguns participaram em comissões, outros intervinham mais no plenário, portanto, e cada um. Eu fui sempre um deputado, creio que modesto, a minha participação a nível foi sempre junto do meu grupo. Eu estava ligado ao movimento da juventude trabalhadora, e foi muito o que é que acontece aos soldados quando do regresso, o problema dos aprendizes, que era uma situação, grande parte dos jovens trabalhavam, e depois 1 ano ou 2 antes de ir para a tropa, os patrões já não aumentavam os salários, já não sei, bem, havia isto. E depois havia uma coisa na altura, que eram os jovens trabalhadores estudantes, todos aqueles que não podiam estudar, porque havia aqui a Escola Afonso Domingos em Lisboa, a Escola Técnica Vila Franca, havia outra no Barreiro, bem, e este movimento dos jovens trabalhadores, onde jovens comunistas, e sobretudo jovens católicos, da AJOC, havia um movimento grande do que eu participava, e era a certa maneira que foi um bocado, depois o voto aos 18 anos, embora tenha sido votado já, mas ficou na Constituição, o voto aos 18 anos para toda a população, rapazes e raparigas. Tudo isso foi um processo, recordo-me antes da Constituição, fazermos um encontro dos jovens trabalhadores com os sindicatos, já uma coisa assim muito ampla para discutir melhor as reivindicações e tal dos jovens trabalhadores, raparigas, dos rapazes, salário igual, trabalho igual, essas coisas todas que não havia. Portanto, depois a Constituição veio, de certa forma, garantir, veio abraçar essas reivindicações. Eu falo dos jovens, mas foi da população em geral, não é? Abraçarem e inscrever os direitos, não é? Que foi, acho que nesse sentido, foi um excelente trabalho na nossa... Nunca Portugal, ao longo nunca
nunca teve uma Constituição tão generosa, tão avançada, Nem só Portugal, Zé Pedro. Portanto, tivemos aqui há tempos um colóquio na Gulbenkian, estava um professor espanhol de Direito Constitucional e ele explicou que não há comparação, a maior parte das Constituições não são feitas por um processo desta natureza, ou seja, umas eleições completamente gerais que mandatam uma Assembleia Constituinte para redigir uma Constituição. Do zero. Do zero, isto é, como eu disse, o programa do MFA, primeiro pacto, mas, e além disso tudo, do programa do MFA, primeiro pacto, cada partido tinha os seus projetos de Constituição de acordo com a sua ideologia. Portanto, isto era os pontos de partida. Como é que eu vou parar à Constituinte? É um pouco a história que o Zé Pedro conta. Eu tinha entrado para o PPD só no final de 74, mas fui para o gabinete de estudos e como eu trabalhava nas questões da habitação, como era arquiteta, e foi essa parte que eu trabalhei. Eu já tinha trabalho profissional nessa área, o meu trabalho profissional, e continua a ser hoje o meu trabalho já depois de reformada, é trabalhar com os bairros pobres, portanto, por grande influência do meu grande mestre Nuno Portas, que lança logo a seguir ao 25 de Abril um grande movimento com uma forte componente de participação popular, que foi o Serviço Ambulatório de Apoio Local, e de facto ele ensinava-nos muito e nós fazíamos isso, era a minha prática. Estava a trabalhar os 2 bairros onde eu trabalhei antes do 25 de Abril, para tentar regularizar as situações e dar condições dignas de habitabilidade, foi a Brandoa e as Galinheiras, aqui na região de Lisboa, mas o trabalho profissional mesmo, com o arquiteto Bruno Soares. É nesse contexto que eu faço uma tese com ele, com o arquiteto Bruno Soares e com mais um economista, o Carlos Barbeitos, fazemos uma tese para o Congresso da Oposição Democrática, que era muito interessante, porque a nossa tese era que a habitação e o urbanismo, que era, no fundo, nas cidades, era o sítio, a maior parte das pessoas iam começando a viver e para onde procuravam um trabalho, etc., tinha um potencial enorme de politização e mobilização popular. E, portanto, nós defendíamos, nessa altura, as comissões de moradores, as organizações populares, depois isso tem um grande peso na Constituinte. Portanto, eu trazia essa experiência. Começo a trabalhar nesse sentido no gabinete de estudos, começam-me a mandar para as sessões de esclarecimento e, portanto, o resto do ano de 74 e o ano de 75 é debates todos os dias, praticamente todos os dias. O gabinete de estudos do PPD tinha pessoas muito interessantes, estava lá o Marcelo Rebelo de Sousa, estava o Ângelo Correia, estava o Mário Pinto, estava o Furtado Fernandes, estava o meu marido Pedro Roseta, estava assim um grupo de gente muito jovem, mas com muito sangue na guerra e que iam para as sessões. Eu aprendi, eu levava um caderninho, ouvia-os dizer as respostas e tomava as notas, porque eu tinha pouca formação política, não tinha grande formação, tinha uma grande formação, digamos, da base da doutrina social da Igreja, por causa do Concílio Vaticano II, portanto isso eu sabia, as coisas todas que tinham sido declaradas a partir do Vaticano II, o desenvolvimento é o novo número da paz, a pobreza é uma injustiça, essas coisas todas. Mas não sabia lá o que era uma Constituição. E, portanto, para mim, aquela parte jurídica era chinês. Agora, se me falassem o que é uma política de habitação, o que é preciso fazer, que medidas é que é preciso tomar, qual é o papel das populações, como é que o Estado se relaciona com as populações, isso aí eu sabia. E é assim que eu vou lá parar. Apesar dessa experiência que te dizia já... Eu não queria utilizar a palavra em inglês. Não, mas pode dizer. Apesar desse background, sentiu o mesmo peso quando entrou no primeiro dia? Não, eu estava... Vamos lá ver. Principalmente, o meu marido também foi eleito. Havia outro casal de deputados eleitos no PPD. Portanto, era muito normal para nós metermos nas coisas, os dois. E havia muitos casais jovens que se metiam ambos. Depois... Provavelmente com o decurso dos acontecimentos e com a evolução política as pessoas divergiram. Mas naquela altura, para um casal jovem, participar era a coisa mais importante. E, portanto, ou se entrava num partido, ou se mobilizava, ou se chamavam-nos para qualquer coisa e nós íamos. Portanto, eu não sentia essa inibição. Agora, aquilo que o Zé Pedro diz, logo quando se chega àquela escadaria, isso é intencional. Está estudado, enfim, há muitos estudos que mostram que a arquitetura do poder envolve sempre espaços com grandes escadarias para criarem uma distância entre o povo em geral. Entre a base e o entre a base e o poder. A coisa que só aqui uma parte não tem nada a ver. Uma coisa que me dá me diverte muito quando a gente faz as reuniões online, agora que se usa muito através do Zoom ou uma plataforma qualquer, deixa de haver essa distância, não há palco. Sim. Portanto, estamos todos aos quadradinhos iguais, igualdade. E isso é interessantíssimo, porque as pessoas deixam de se falar umas com as outras como se falavam. Já não dizem senhora Presidente ou senhora não sei quantos, dizem Helena, o nome que lá está por baixo no quadradinho.
é um instrumento de democratização dos debates. É muito interessante. Esse aspecto da escada tem muito interesse que a Helena descreve. Mas eu queria lhe referir uma coisa ainda, sabe, que neste processo português há uma coisa que a democratização, ou chamamos, o processo transformador em Portugal não se resultou de negociações com o antigo regime, não houve cedências, quer dizer, houve um processo que foi uma revolução, ao contrário daquilo que se deu uma ruptura, né? Uma ruptura. Em Espanha, noutros sítios, havia logo aqui não, foi, quer dizer, houve, ao longo de dezenas de anos, as pessoas lutaram, eram derrotadas, e esta forma original, como os jovens militares se organizaram para apanhar de surpresa, até democratas, estavam à espera. A organização é espetacular. Exato. É espetacular. Espetacular. Foram apanhados de surpresa, nós próprios estávamos na cadeia, sabíamos que o clima esse, que era mais tarde ou mais cedo, era necessário haver, que tinha que haver um levantamento nacional, porque eles não cediam Sim, mas nada. Ao certo não sabiam nada. Não sabiam, depois tínhamos algumas informações dos movimentos, mas isto foi tão importante, então houve uma revolução, houve uma revolução, quer dizer, houve uma parte de pessoas que apoiavam o colonialismo, que foram derrotadas, quer dizer, isto não houve aqui uma, pronto, e isso depois transferiu-se também para o andamento, e esta dimensão popular de participação da nossa revolução é única. Foi uma coisa tão bonita. É absolutamente única. Às vezes não referimos, mas isto é até as ruas cheias, as pessoas chorar, mesmo nas aldeias enchiam-se salas, as pessoas e agora quem é que dirige a reunião? Vamos chamar o senhor professor, não, dirige tu a reunião, e depois as pessoas essas pessoas acabaram de ser as pessoas que depois foram eleitas para a junta, houve um processo também de crescimento popular, de participação nas famílias, tudo isso. Eu acho que o 25 de Abril ainda não está, o processo que envolveu as famílias, os meios, as cidades, os bairros, não está suficientemente ainda estudado. Não, porque está tudo ligado. Uma coisa, a transformação foi tão grande, as pessoas nem sabiam que tinham aqueles direitos. Porque antes do 25, não faço isso que é proibido, não faço isso que antes do 25, não faço isso. E as pessoas nem se apercebiam. Esta coisa da mulher está dependente. Não, sempre foi assim, o homem é que comanda, ele é que é o chefe. Esta coisa toda com o 25 de Abril abanou tudo, a nossa estrutura familiar, e é muito rápido. Os jovens, a forma como namoravam, a ida para a escola, rapazes com a rapariga, que isto foi tão profunda a revolução, por isso custa-me hoje quando dizem, o 25 de Abril, acho que é uma coisa que isto é como as ondas, se vai-se prolongando, que haverá naturalmente outras datas, mas esta ficará até com uma coisa extraordinária, que não foi só a Constituição nova, nem foi tudo novo, houve uma cor diferente no país, houve pessoas que não se falavam há dezenas de anos por uma coisa lana caprina, e disse, dá cá um abraço, então, as pessoas acabaram por... E esta forma de contar a história é muito importante, sobretudo quando falamos com os jovens, é muito importante que a nova geração se aperceba o que foi o regime do fascismo e o que é que conseguimos alcançar para valorizar. Os democratas lutaram, mas o processo transformou sobretudo daquele ano e meio, foi tão giro, são pequenas loucuras, mas foi tudo tão amoroso, foi um ato de amor. O 25 de Abril foi uma coisa extraordinária. Pode ter a certeza disso. Foi revolucionário num certo sentido, mas teve esta dimensão popular e de amizade e de estímulo, foi uma coisa incrível. E é muito importante, o que o Zé Pé está a dizer é muito importante, é muito raro na história dos povos as pessoas abraçarem-se na rua sem se conhecerem. Isso aconteceu-nos a nós, no dia 25 de Abril, no dia 1º de Maio, as pessoas abraçavam-se na rua sem se conhecerem. Eu tenho memória do mesmo tipo de reações, já mais recentes, quando foi a queda do Muro de Berlim, abraçavam-se as pessoas sem se conhecerem, ou quando foi o referendo em Timor. São momentos, no referendo em Timor abraçávamos-nos aqui em Portugal, sem nos conhecermos, porque estávamos a favor da independência em Timor. Portanto, são momentos únicos em que, por qualquer razão, por uma razão profunda de identidade, de necessidade, de aspiração profunda, as pessoas têm um comportamento que é espontâneo. E isto tem muito a ver com... o 25 de Abril foi uma coisa tão importante, as pessoas estavam tão fartas, tão saturadas, tão cansadas da guerra, da ditadura, das proibições de tudo, que é como se você tivesse, eu costumo usar esta expressão, é uma panela de pressão, você de repente levanta a tampa da panela e há uma explosão de energia. Portanto, o 25 de Abril é uma explosão de energia popular. E essa energia popular depois tem várias direções, mas ela está presente em todo o processo constituinte. É importante ter isto presente. Em todo o processo constituinte, não é só o que se passava lá dentro que contava. Era muito importante o que se passava cá fora. Já vamos a esse tema. Mas eu arriscaria dizer que
No que toca aos direitos das mulheres... Não, é uma revolução. A maior revolução foi talvez aí. A Helena, quando entra na Constituinte, era uma de 20 em 250. Como é que foi combater? Não havia alguma invisibilidade? O problema não era esse. O problema não era esse. Acontece muitas vezes que muitas mulheres, e naquela geração de gente nova, tinham dificuldade, sobretudo se morassem fora de Lisboa, longe de Lisboa, em vir para a Constituinte, largar a família com filhos. Portanto, era difícil. Eu morava em Lisboa, era fácil, e estávamos os dois, marido e mulher, mas era muito difícil nessa altura, não é como hoje, os transportes não é como hoje, era muito difícil, e em termos de aceitação social, de vizinhança, da comunidade, era muito difícil. Portanto, algumas mulheres poderiam ter sido mais, mas era difícil disponibilizarem-se. E muitas até nem lhes passava pela cabeça que tivessem esse papel. Portanto, não foi um problema de não há mais mulheres porque a gente não quer mais mulheres. Não foi esse. Foi a dificuldade das próprias mulheres terem um protagonismo maior. Já havia uma invisibilidade geral, mas era difícil. Os próprios partidos tiveram essa dificuldade. Tiveram dificuldade, procuravam mulheres. Não é? Depois em que tiveram dificuldade. Uma mulher depois não vinha com o marido, e só como é que está na lista. Agora, a verdade é que não houve propriamente discussões sobre o tema da igualdade absoluta entre homens e mulheres, não houve discussões sobre esse tema de caráter ideológico, nem pouco mais ou menos. Pode ter havido divergências porque colocamos neste artigo ou naquele artigo, que isso aliás aconteceu, mas não todas as coisas que lá estão, e não era só as mulheres, era a questão da família, a liberdade de casar, até à Constituição de 76, as pessoas que viviam em união de facto e tinham filhos, por exemplo, os filhos no cartão de identificação, no bilhete de identidade, diziam filho ilegítimo. Foi preciso a Constituição para acabar com os filhos ilegítimos, ninguém é ilegítimo à nascença, e portanto foi uma vassourada nessas coisas antigas. Essas coisas todas. As professoras primárias não casavam? Não as deixavam casar, as enfermeiras também não podiam casar. Não podiam viajar sem autorização do marido? Não, isso eram as mulheres todas, não podiam viajar sem autorização do marido. Mas havia muitas profissões em que as mulheres não podiam entrar, mas quer dizer, havia sobretudo um papel secundário das mulheres. Portanto, a Constituição fascista, a família que era a base da sociedade, e quem mandava na família era o chefe de família. As mulheres só podiam ter algum papel se fossem chefes de família, fossem, por exemplo, viúvas ou não sei o quê. Isso acabou. Deixem-me recentrar e voltar aos trabalhos da Constituinte. A Helena descreveu o PAO, do período antes da Ordem do Dia, como um momento em que todos os dias, todos os partidos se pronunciavam sobre o que estava a passar no país. Ou seja, era aquilo que falava há pouco, o que estava a passar fora da sala das sessões acabava por entrar ali dentro. Até que ponto é que isso influenciou os trabalhos? Foi fundamental. Deu vida, permitiu, portanto, que houvesse uma análise política pelas direções partidárias que estavam no Parlamento sobre o que se passava, sobre os acontecimentos. Aconteciam muito velozmente. Acontecimentos de toda a ordem. Portanto, há uma das coisas muito interessantes no Diário da Assembleia Constituinte é ver o expediente. A quantidade de mensagens que todos os dias era lida de pessoas dos mais diversos, de sindicatos, de comissões de moradores, de pessoas isoladas, a pedir à Assembleia para resolver problemas. Porque tinham esperança que a Assembleia os ajudasse a resolver problemas muito concretos da sua vida, do seu dia-a-dia. O secretário lia os extratos ou estava a acontecer. E a gente todos os dias, no princípio da sessão, a primeira coisa era o expediente. Mas o expediente era muito interessante. E outra coisa que também era muito interessante era, as pessoas adoravam ir assistir às sessões. Há fotografias de filas à volta do edifício de São Bento, subindo para a Calçada da Estrela, a fazer fila para entrar. E muitas vezes lá dentro não se continham. Portanto, quando havia um momento mais animado, que alguém batia palmas de um lado e do outro lado protestavam, os da galeria também participavam. O presidente interrompia, chamava a atenção da galeria. Não há condições, não há condições. O Henrique de Barros, de facto, foi uma figura fantástica, porque muito calmo, muito equilibrado, muito sábio e muito respeitado. Ele dizia, senhores deputados, não há condições, aquilo continuava, e ele então dizia, senhores deputados, vou suspender os trabalhos. E é nessa altura, desculpe, quando ele dizia, vou suspender os trabalhos, que era para a gente acalmar, retomamos daqui a 1 hora. E nessa altura é que os redatores do diário escrevem, no diário, na parte, como se fossem o narrador, escrevem, gerou-se o pandemónio. Era precisamente essa frase que eu lhe ia perguntar, o gerou-se o pandemónio. Era quando o Presidente não conseguia que os deputados se pudessem ouvir uns aos outros.
Coisa que atualmente também sucede, mas não vejo o Sr. Presidente, nem este nem os anteriores, terem essa atitude, que aliás era a única possível. Não há condições, meus senhores. Mas naquela altura, depois era tudo mais quente ainda, era tudo mais vivo. Às vezes gerava-se pandemónio porque havia uma ameaça de bomba, outras vezes gerava-se pandemónio para as coisas mais diversas. Mas essa ideia de que a mesa tem um papel essencial na condução dos trabalhos, mesmo quando a coisa é super turbulenta, eu acho que é uma experiência que nós devíamos revisitar. Porque hoje em dia, se calhar com essas pausas de 1 hora. Assim, não, infelizmente nós temos sessões turbulentas em que já ninguém ouve ninguém no Parlamento e que não acontece nada e que ainda por cima são contra-exemplos para... Isso é uma experiência parlamentar de dezenas de anos que devia depois ter presente. Tinha que... Mas uma coisa importante na Constituição é, penso eu, o papel dos trabalhadores. Não é uma Constituição neutra. A Constituição da República... Não é neutra. Não é neutra. No que toca às mulheres, no que toca aos trabalhadores, no que toca à subordinação do poder económico ao poder político. A Constituição da República é muito clara nisso. Isso no que toca aos direitos dos trabalhadores é muito larga. O direito ao trabalho, à segurança no trabalho, o direito à organização dos trabalhadores. A participação também nas empresas, não serem apenas peças, como atualmente começam quase a ser, passam parte do seu dia na empresa e não sabem qual é o plano, qual é a estratégia da empresa, os benefícios que tem. Há um corte, quer dizer, as pessoas são quase como uma peça, não é? E havia essa perspectiva dos trabalhadores serem parte integrante, a minha empresa, agora não posso ser, porque eu vou lá, recebo o meu salário, portanto, não, nem os meus representantes se há um delegado eleito, sindical, pois não é aumentado, mas não sei o quê, isto é tudo hoje, a situação complicou-se para o mundo, para os representantes dos trabalhadores nas empresas, é uma coisa, tirando uma outra empresa que até criam salas para as comissões de trabalhadores, até isso cria um ambiente salutar na empresa, não é? Os trabalhadores são parte integrante, e naquela altura a Constituição pesou muito. Aliás, o 1º de maio do 25 de Abril é uma coisa que foi um marco também logo, foi um marco, quer dizer, deu esta substância também ao 25 de Abril. O 25 de Abril foi este levantamento militar, a população juntou-se, mas depois o 1º de maio que teve a dimensão que teve dos trabalhadores. Acho que foi a partir daqui. Que o 1º de maio... Este povo MFA, isto deu uma dimensão tão grande, não foi? Eu acho que o 1º de maio é verdadeiramente um levantamento popular nacional. Exatamente. Quer dizer, o 25 de Abril é um levantamento militar. Nunca esquecermos mas o 1º de maio é um levantamento militar. Foi o país todo. Porque a notícia não chegou logo a todo lado. É preciso lembrar isto. Quando falamos da Constituição, quando falamos disso, o 1º de maio é a marca do trabalho. O trabalho está presente nas coisas todas. Claro, na Constituição, nas comissões. E o próprio povo. Sim, o povo, digo o trabalho no sentido dos direitos das pessoas. A Sofia Melbrana escreveu a Poesia Está na Rua. Pois, sim. Portanto, era a energia popular, a poesia neste sentido, a energia popular da, digamos, entre aspas, uma espécie de alma portuguesa, estava tudo na rua. Eu ainda estive no estádio 1º de maio. Pronto, nesse dia. Há pouco falavam do PAOD e do expediente. Certo. Há quem diga que a Constituinte, sobretudo durante o verão quente de 75, era quase como um governo paralelo. Porquê? Porque era o único órgão que tinha sido eleito por sufrágio universal. Mas não tinha qualquer altura. Poder executivo. Bem sei, mas, por exemplo, desse expediente, algum problema era resolvido concretamente ou não? Muitas vezes sim, portanto era encaminhado dava as comissões. Vamos lá ver, nós tínhamos sido eleitos para fazer uma Constituição. A própria existência do PAOD foi um tema polémico, logo no princípio, porque havia uma parte dos deputados, nomeadamente o Partido Comunista e o UDP, que achavam que não tinha nada a ver para o outro. Nós estávamos para fazer uma Constituição. O trabalho só... Era a Constituição que era o nosso mandato. E é verdade. Mas depois a maioria da Assembleia Constituinte, nomeadamente o PS, PSD, CDS, achavam que não, mas nós temos direito aqui, somos eleitos, temos uma legitimidade democrática. Qual era o grande problema? Mas era o único órgão que sobrevivia naquela altura com legitimidade democrática. Durante todo o período da Constituinte. Com legitimidade revolucionária. Exatamente. Revolução movimental. Não, o próprio Costa Gomes, quando abre os trabalhos, explica o problema de haver uma legitimidade revolucionária, que era o MFA e os órgãos que estavam no poder militares, e uma legitimidade eleitoral, mas era só para a Constituinte, nós não tínhamos poderes executivos, portanto não podíamos resolver diretamente os problemas, mas acolher os problemas, reconhecer os problemas e daí tirar ideias para a consagração dos direitos já era o nosso papel. Há aqui uma coisa muito importante, é muito diferente o trabalho do PAOD do trabalho das comissões. Eu, por exemplo, nunca estive em nenhuma comissão, acho que o Zé PSP também não participei numa vez ou outra, sim, mas não tive assim papel ativo. O que é que acontecia? Os partidos tinham escolhido pessoas muito qualificadas, em termos até jurídicos,
para as suas bancadas. E, portanto, nas comissões era muito mais qualificado o discurso. Eram pessoas especialistas daquelas áreas, ou juristas, direito constitucional, e, portanto, as comissões é que redigiam o texto base que depois nós discutíamos no plenário. E, portanto, nós aí... O plenário, não é? Foi muito democrático isso. O plenário era completamente democrático, porque a comissão, havia várias comissões consoante os assuntos. A comissão primeiro apresentou uma estrutura geral da organização da Constituição e depois os vários temas. E para cada tema a comissão respectiva apresentava uma proposta. Texto, e depois como é que era? Não é como é hoje. Quando há uma proposta para ser discutida, vai para a comissão e a comissão discute, depois a Assembleia vota na generalidade, volta para a comissão e a comissão é que faz a redação final. Na Constituinte não era assim. A redação final era feita no plenário. Era tudo no plenário. A qualquer substituição de expressões. A gente ia avançando. Vírgula, sim. Artigo. A qualquer momento, qualquer deputado podia apresentar uma proposta de alteração do artigo que estava a ser votado. Bastava um deputado. Qualquer deputado podia fazer, bastava e portanto era completamente democrático. Sim. Agora, dirigir uma Assembleia de 250 pessoas nestas condições era preciso uma capacidade muito grande. Nos pediam a palavra fazendo uma observação sobre o texto, mas não vos parece que não sei o quê? Não, havia muita discussão nessa altura. Por isso é que dizemos que a Constituição está muito bem escrita, está muito bem organizada. É uma Constituição, portanto, isto foi um trabalho coletivo, com um mérito enorme das comissões, com gente muito qualificada, e também da mesa da Assembleia, que era respeitada. A mesa, além do Presidente, que era muito respeitado, depois os vários secretários eram dos vários grupos parlamentares. Portanto, havia uma ligação muito importante, toda a Assembleia participava nisso. E, portanto, eu acho que isso é uma característica única. Eu não conheço um texto com a extensão da nossa Constituição, 200 e tal artigos, das quais, como já disse, os EP de 60% ou 65% foram aprovados por unanimidade, mas aprovados nestas condições. Sim. Não é? Está aqui o texto, agora votem. A propósito das condições, a Constituinte é atravessada pelo período mais tumultuoso. Foi nessa altura que a gente discutiu, por exemplo, a habitação. Pronto, como é que, já falámos há pouco da influência externa nos trabalhos, não é? A questão é que vocês tinham todo o país institucional e não só a tremer lá fora. Mas não é bem país institucional, quer dizer, havia, o que é que era o país institucional nessa altura? Havia o Presidente da República, que era o Costa Gomes, a partir da saída. Havia o Conselho da Revolução, havia os governos provisórios. Os governos provisórios participavam profundamente nestas coisas todas, tinham que produzir as leis, eles que tinham que estabelecer as regras do que é que se ia acontecendo. E algumas leis foram fundamentais, logo no início, a própria lei eleitoral, todos esses processos, alterações ao Código Civil também logo no princípio, acabar com disparates do Código Civil e coisas completamente feudais, mas na verdade não havia propriamente, as lideranças institucionais estavam relativamente reduzidas. Tinha havido muitas substituições de direções, tinha havido extinções de órgãos, tinha havido saneamentos de direções, órgãos ligados ao regime. Tinha havido uma grande alteração. Uma grande alteração, há coisas que desaparecem, a PIDGS, a censura prévia, todo um conjunto de organismos estavam muito ligados ao regime. Mas havia uma fragilidade institucional à vossa volta. Não era bem fragilidade, não era nada frágil. Uma fase provisório, mas isso não era fragilidade, isso era o cumprimento do programa do MFA. Estamos num período de transição. Por uma tem que haver aqui, o poder não pode ficar. Estava um quadro previsto, não era uma coisa que se eternizasse. Foi posto aqui uns ditadores, não estava logo desde o primeiro dia, quando o Salgueiro Maia diz que o poder não pode cair na rua, portanto, pronto, o Caetano diz não pode ir, eles compreendem, e essa foi, eu acho que não está suficientemente valorizado o papel do MFA neste primeiro ano. Com tensões internas grandes. E do Costa Gomes. Com tensões internas grandes. Ouça, para já com a descolonização, por um lado, a guerra que ainda continuava, ainda havia soldados a irem para lá, e ainda havia soldados que estavam lá, e por outro lado, com as tensões enormes e com o risco de a todo momento, além daqueles golpes, ainda virem os ultras fazerem outro golpe. Portanto, a autoridade que nós hoje consideramos, a polícia, a GNR, essas coisas todas, não tinha autoridade nenhuma, porque estavam demasiado ligados ao fascismo. E, portanto, os polícias não atuavam, tinham medo. Enfim, foi toda a transformação disso, da parte toda da segurança, da estabilidade, foi lenta. Mas quem substituiu esse vazio foi, de facto, o movimento das Forças Armadas. Sobre isso eu não tenho dúvida nenhuma. Uns melhor, outros pior, mas foram eles. Continuaram a manter uma grande unidade, apesar das tensões,
apesar das tensões. E, portanto, isso eu acho que é... Dos 10 meses da elaboração da Constituição, foi um prazo até dilatado. Inicialmente até se falava que a Constituinte seria preparada em 3 meses. 3 meses, 4 meses, portanto, dilatou-se um bocado. Houve essas pressões, de facto, como disse a Helena, dessas tentativas spinolistas, né, do 28 de setembro, do 11 de março, daí tudo, houve o período quente, depois houve diversos acontecimentos, mas no fundamental que se foram ultrapassando, acho que... Não, mas ouça, a gente também fazia, o seu partido também fez isso imensas vezes, quando havia coisas mais quentes, o fim de semana a gente ia fazer comícios pelo lado todo, do nosso ponto de vista. A Assembleia estavam os dirigentes dos principais partidos e íamos para a rua, mobilizávamos, cada um havia uma ligação à vida, muito grande. Muito grande. E inversamente, só aqui um detalhe, desculpa eu voltar atrás, por causa das mulheres, as primeiras grandes mobilizações populares, logo a seguir ao 25 de Abril, é pelo direito à habitação. É o pessoal das barracas no Porto e em Lisboa. Casas sim, barracas não. E vamos ver as fotografias da época e são mulheres que estão à frente. Há um registro disso em Lisboa, concretamente. E o MDM era muito ativo. Não era o MDM, era mesmo o povo das barracas. Não era o MDM, não era o problema do direito das mulheres, era o problema, a família, as mulheres eram... Maria Velho da Costa tem um texto muito bonito, dizia, elas vieram nas caminhonetes, entregaram os filhos às sogras, minha querida, fica hoje, eu hoje vou também participar com o meu marido. É tão interessante um texto. Mas se você ver as fotografias das mobilizações pelo direito à habitação, é muito interessante, não foi só mobilizações, depois foi ocupações, foi uma data de coisas. O bairro 2 de Maio em Lisboa, estou a dizer 2 de Maio, foi ocupado no dia 2 de maio de 1974 pelo pessoal das barracas da ajuda, com a ajuda do MFA naturalmente, e ficou esse nome. E portanto na cidade de Lisboa há um bairro inteiro, um bairro público hoje, um bairro municipal enorme, que se chama 2 de Maio e que é um sinal vivo da legitimidade revolucionária. Está ali. Deixa-me ir até ao dia 12 de novembro e ao cerco. Estavam largas dezenas de milhares de pessoas na rua à volta do Parlamento. São 36 horas de cerco. Há aquelas famosas declarações do Pinheiro de Azevedo à saída de Belém a dizer que era uma coisa que o chateava estar sequestrado e que já tinha estado sequestrado 2 vezes. Como é que se viveram aquelas 36 horas dentro do Parlamento? Como é que dormiram? O que é que comeram? Como é que foi aquilo? Eu não estava lá. Eu, como fazia parte do movimento da Juventude Trabalhadora, tinha uma reunião. Livrou-se do cerco. Tinha uma reunião em Coimbra e fui e não sabia de nada. Só no outro dia de manhã, até dormir de vir, é que soube que a luta dos trabalhadores da construção civil que se prolongou e estava prolongado e que os deputados estavam cercados. Eu acabei por não ir ao Parlamento. Não tentou entrar? Não tentei, já não fui lá, estava tudo cercado e assim, não vou lá. Eu posteriormente eu tenho ouvido muitas informações, algumas até condenando o Partido Comunista que estava muito envolvido nisso. Eu fazia parte também lá da dia estávamos em Coimbra com o Vital Moreira, ele até se ria porque eu não conheci nada que sabia que havia uma manifestação de operários da construção civil, que era uma coisa dirigida ao governo, para reivindicações salariais e outras. Contratos coletivos e por aí fora, que não era uma coisa, vamos fazer o cerco para tomar conta do poder, nunca ouvi isso, não é? Mas foi na altura, mas pronto, sei que os deputados estiveram lá, passaram um bocado mal, lá dia estava com, mas a Helena conta isso melhor do que eu. A Helena dentro, não é? Não, eu cheguei um bocadinho atrasado e já estava a praça cheia de gente, mas já não sei se disse, sou deputada, eu sei que furei e entrei. Julgando que o meu marido estava lá dentro. O meu marido não estava também numa reunião com o Zé Pedro. Portanto, fiquei lá e ele ficou de fora, olha, até fiquei tranquila, naquela altura era uma sessão normal. Apesar de estar uma grande manifestação cá fora, havia muitas vezes manifestações à porta da Assembleia, era normal. Aquilo começa, à medida que a tarde se prolonga, os trabalhos estão encerrados e eles não se vão embora, e aí é que a gente percebe, espera aí, isto aqui está complicado, não podemos sair. Qual é o problema das leituras diferentes? O Partido Comunista, os líderes, pelo menos de bancada, sabiam que era a mobilização dos trabalhadores de construção civil, e era verdade, porque eles tinham organizado uma grande manifestação para o Ministério do Trabalho, o ministro não estava lá, e então decidiram logo ad hoc, vamos para São Bento, e vão muitos, e começam a avisar camaradas para virem também, para ajudar, não sei o quê, e não era só o PCP, era o PCP, era o DP, havia cartazes com uma data de siglas que apareciam na altura, alguns partidos que já não existem, havia a Luar, havia depois organizações mais ou menos militarizadas, como os SUV e os FUPs, enfim, havia siglas para todos os nomes, aquilo estava cheio de gente muito diversa, mas era tudo gente que estava a apoiar ali a reivindicação dos trabalhadores e ao mesmo tempo a fazer pressão
sobre a Assembleia Constituinte e sobre o Governo. Essa pressão era real. O 6º Governo Provisório era muito contestado, nomeadamente pela bancada do PC e da UDP, mas o PC, sobretudo, era o mais vocal, era muito contestado. O 6º Governo Provisório tinha sido o governo em que tinha substituído na liderança o Vasconcelos pelo Pinheiro de Azevedo. O Vasconcelos pertencia ao setor mais radical do MFA, o Pinheiro de Azevedo pertencia ao setor moderado. Embora fosse um truculento ele próprio, pertencia ao setor moderado. Portanto, havia ali uma contestação. E nós estamos lá dentro, para comer não havia nada, quer dizer, não havia nada para comer. Há uma coisa caricata, uma das pessoas que estava a assistir à sessão nesse dia ficou lá dentro. Era o Sr. Fernando, que era o gerente do restaurante Tavares, que era o melhor restaurante de Lisboa. E ficou também em jejum como nós todos. É uma história caricata, porque pronto. Não entrou nem comida? Não... Entrou e depois não podia sair. Pronto, ficou lá. Havia umas bolachas, não sei o quê, não havia nenhum serviço naquela altura, não havia os bares que há hoje, restaurante, não havia nada disso. E portanto, uma coisinha qualquer, vendia umas bolachas e tal, acabou as bolachas, acabou. A uma certa altura, nós temos conhecimento que havia comida na bancada do PCP. Isto é uma história caricata. Não, é preciso perceber que o PREC é muito intenso, mas ao mesmo tempo tem momentos que são caricatos, quase divertidos, não sei explicar bem, mas são um bocado picarescos, deixe-me usar esta palavra, picarescos, e este é um deles. Há um deputado do nosso partido, já velhinho, que era o Olívio França, que se está a sentir mal, e eu vou bater à porta do gabinete deles porque sabíamos que ali havia frango. E, portanto, se podiam dar comida ao Olívio França. E lá vamos nós. Claro que o PCP imediatamente se disponibilizou para ajudar e tudo mais. Acontece é que, picaresco, agora vejam lá a lata e o que é a cabeça de uma miúda de 27 anos na Constituinte. Vamos com um grupo de pessoas a bater à porta do PCP, atravessamos os Passos Perdidos, eu nem sei se o Zé Pedro sabe esta história, atravessamos os Passos Perdidos. O que é que me lembra a mim? Ponho-me a cantar, estávamos todos num estado de uma certa exaltação, ponho-me a cantar no caminho para o vosso gabinete, eles comem tudo, não deixam nada. Bem, isto é improvável, impensável, quer dizer, mas portanto mostra, ao mesmo tempo, estamos metidos numa coisa, mas ao mesmo tempo a gente está a viver a coisa de uma maneira, não lhe sei dizer. Estávamos a curtir aquela noite, esta é que é a verdade, no sentido em todos os sentidos, não era um divertimento, mas estávamos a viver uma noite nunca tínhamos vivido e portanto não sabíamos o que é que ia acontecer. Porque é que havia um medo que a manifestação entrasse por ali dentro e acabasse com a Constituinte? Havia-se medo nos partidos do PS para a direita, havia-se medo. E porquê é que havia esse medo? Havia o fantasma do assalto ao Palácio de Inverno na Revolução Soviética, que tinha interrompido, e portanto nós não temos segurança nenhuma. Isto, entram por aqui adentro, e então tem a ideia peregrina os lideranças, sobretudo PS e PSD, têm a ideia peregrina de se nós sairmos, vamos todos para o norte, porque o que é importante não é o sítio onde fazemos a Constituição, mas a reunião dos deputados eleitos. E então isso fica combinado. Há a mesma tentativa, soube agora pelo Vasco Lourenço, houve a mesma tentativa dentro do MFA. Havia a tentativa de deslocar a direção toda das regiões militares para o norte, onde estava o Pires Veloso, que era lá considerado muito afeto aos moderados, e é o Vasco Lourenço que se opõe. Nem pensei nisso. O Vasco Lourenço estava a comandar a região militar de Lisboa, a substituir o hotel, isso também criou ali uma fricção complicada, depois vai ter consequências no dia 25 de novembro. Mas isto para lhe dizer, nada era muito claro, as coisas aconteciam muito rapidamente, muito vertiginosamente. A verdade é que depois, eu acho que quem resolveu a questão do cerco, não tenho provas nenhumas disto, mas a única explicação possível foi o Sr. Presidente da República, Costa Gomes. Só pode ter sido ele. Com certeza chamou os trabalhadores, com certeza negociou qualquer coisa com eles, com certeza chamou também o Pinheiro de Azevedo, depois um bocadinho de água fria na cabeça, e lá conseguiram chegar a um acordo e nós desmobilizamos. Passam-se 2 semanas, pouco mais de 10 dias, e dá-se o 25 de novembro, a vitória dos moderados, a Constituinte retoma os trabalhos no dia 2 de dezembro. O que é que mudou nas vossas bancadas a partir desse dia? Eu acho que na Assembleia, recordo que as coisas continuaram. Eu creio que houve... Mas na altura, creio que foi assinado só depois. O que mudou no 25 de novembro foi a relação de forças do lado militar. Sim, houve uma ficou, portanto, toda aquela tensão do verão quente entre os moderados e os radicais, com o 25 de novembro, os radicais perderam. Ainda hoje, muitos deles não estão reconciliados com essa derrota. O governo continuou, os comunistas continuaram no governo. Aliás, a direita queria ir mais longe, claro. A direita queria ir mais longe, não foi. Mas o que aconteceu de importante, e você já referiu, o que acontece de importante depois do 25 de novembro, ao mudar a relação de forças a nível do MFA, da própria Assembleia do MFA e da composição do Conselho de Revolução,
criaram-se condições para aquilo que os partidos do PS à sua direita queriam, que era vamos alterar o pacto que assinámos antes das eleições e vamos alterar. Porquê que queríamos alterar esse pacto? O segundo pacto foi assinado em fevereiro de 76, a pouco mais de um mês de acabar os trabalhos. Qual era o problema? Já tínhamos praticamente votado tudo, faltava os órgãos do poder político. Quais são as regras de jogo? E aí havia uma grande divergência, porque nós tínhamos assinado um pacto que tinha sido imposto, de certa maneira, pelo MFA logo a seguir ao 11 de março, portanto escaldados com um golpe da direita, um pacto que dizia o seguinte: órgãos do poder político, o Presidente da República deixa de ser eleição direta e passa a ser eleição indireta. Ora, a eleição direta do Presidente era uma grande reivindicação da oposição democrática desde sempre. Sim. Segundo, há duas assembleias, uma eleita pelos partidos, os eleitores votam nos partidos, e a outra é uma Assembleia Militar. E essa Assembleia Militar, que poderes é que vai ter? Vai ter o poder, juntamente com a outra, eleger o Presidente da República. No fundo, uma tentativa do MFA controlar quem é que ia ser o Presidente da República. Estavam escaldados com o Spínola e, portanto... E de manter algum tipo de tutela sobre mantinha o algum político. Tipo. Depois havia uma outra condição, que era um período de transição, ia ser obrigatório, não podíamos de repente substituir um poder por outro, e nesse período de transição a liderança do MFA na tutela constitucional, portanto na verificação da constitucionalidade. Bom, isto tudo é posto em discussão, retoma-se o próprio MFA, neste momento já tinha uma maioria de moderados, propõe uma renegociação do pacto, e nessa renegociação do pacto em fevereiro aprova-se, já não vai haver Assembleia Militar, e o Presidente da República eleição direta. O período de transição tem 5 anos, e nesse período de transição é o Conselho da Revolução com o Conselho Constitucional que exerce os poderes de fiscalização da constitucionalidade. Porquê é que é isto? As pessoas têm que compreender isto. O MFA, com toda a sua legitimidade revolucionária, queria ter a certeza que a Constituição que íamos aprovar e o exercício do poder político que daí ia sair respeitava aquilo que tinha sido a promessa do 25 de Abril. E, portanto, esta negociação, que foi verdadeiramente uma negociação de regime, de preparação do regime democrático, foi essencial. E essa negociação do segundo pacto levou depois até à conclusão da... Foi rápido, depois foi rápido. A partir do momento em que os partidos todos assinaram o segundo pacto, o CDS assinou o segundo pacto, depois votou contra a Constituição, mas assinou o segundo. No dia 2 terminou-se. Acho que continua a votação no fundamental dos artigos, votado maioritariamente por unanimidade. Não, já tinham sido todos votados no dia 22, estive a verificar a ata do dia 2. Foi tudo lido no dia 2. Foi lido integralmente. Foi lido integralmente, portanto era a votação final. Foi lido integralmente, portanto demora ali uma data de tempo global, sim. A ler aqueles artigos todos, o secretário da mesa a ler aquilo tudo e depois no fim, então, votação final global. E nessa votação final global o CDS vota contra. José Pedro, não sei se quer dizer alguma coisa. Não ia dizer que depois, com a intervenção final do Costa Gomes, encerra os trabalhos. Isso depois da votação final global, chama-se o Presidente da República, e há uma coisa também extraordinária. Costa Gomes, o Henrique de Barros, tem aquela célebre frase: espero que esta Constituição resista à prova do tempo. O tempo deu-lhe razão. E o Costa Gomes faz uma coisa extraordinária, que é no próprio dia 2 de Abril, promulga o decreto para sair a Constituição para entrar em vigor no dia 25 de Abril. Portanto, nunca se viu, quer dizer, estamos a acabar de votar e já está lá o Presidente da República ao lado a assinar. E foi isso que se passou no dia 2 de Abril. Tem a memória de uma sessão, de uma tarde, de uma noite em que possam dizer aquele artigo nasceu ali? É provável que tenha acontecido, eu não me recordo assim de cabeça, foram tantos artigos. A Constituição na altura tinha, com os dispositivos finais, tinha 307, agora tem 290. Havia muito, e depois muitos artigos têm muitas alíneas. Muitas há um desdobramento, não é, que há a formulação inicial, mas depois... É muito curioso ver que essa formulação inicial, na maior parte, por exemplo, nos direitos fundamentais, a formulação inicial mantém-se praticamente constante. O direito à habitação é tão giro, aquilo que diz, todos têm direito a uma casa para si, para a sua família, mas depois aquilo é tudo. E depois vem como é que isto se consegue. E muitas vezes surgiu o acrescentado mais uma linha no próprio plenário. A atualização, às vezes, acrescentam-se mais coisas. Eu, por exemplo, no direito ao ambiente, fui eu que acrescentei a proposta do direito de se chamar ao ambiente e à qualidade de vida. E fui invocar o programa do MFA, que uma das promessas do programa do MFA era uma evolução acelerada da qualidade de vida, uma melhoria acelerada da qualidade de vida dos portugueses. E ficou na Constituição a qualidade de vida. É um termo que está lá e é bom lembrá-lo. Porque hoje muitos portugueses e muitos residentes em Portugal não têm essa qualidade de vida. Mas enfim, só uma palavrinha. O mais interessante para mim nessas reformulações, sobretudo a formulação inicial dos direitos fundamentais, é que está lá a palavra todos.
Não é a todas as pessoas nascidas em Portugal, nem é a todos os cidadãos portugueses, é a todos. E este sentido é uma das coisas mais generosas da Constituição da República Portuguesa. E é muito aberta e está sempre disponível para todos. Já houve variedíssimas revisões. Tinham a noção, ou tiveram a noção de que alguma das coisas que estiveram a discutir ali, que garantidamente tinham um prazo de validade de mais de 50 anos? Acho que não era essa. Houve coisas depois. Toda a obra humana deve estar sujeita até a nós nas nossas vidas. Pensamos que tem uma coisa definitiva, depois passado um, dois, queremos mudar a cor, queremos dar o local. E a Constituição, naturalmente, que a própria redação dos artigos, já há aperfeiçoamentos e tudo isso, foram mudadas algumas coisas substanciais. E a Helena sabe disso, né? Foram porque a certa altura... Na organização económica, previa sobretudo uma organização económica haver uma dinâmica com o setor misto, no fundo é uma economia mista com o setor do Estado, podemos dizer assim, público, um setor privado, um setor cooperativo, era uma coisa que existia, isso foi subtraído. Podemos dizer que a Constituição, nesse sentido, ao apontar, inicialmente disse que era apontar para uma economia, para um regime de caráter socialista, avançava nesse sentido, podemos dizer que aí foi travado e foi invertido, de certa forma, essa formulação foi invertida até demais. Eu há dias estava a ver aqui na Europa, praticamente o nosso setor de Estado é o mais pequenino, poucos países têm tão pouco, até no investimento público, somos um dos países que menos investe no setor público, não tive a ver nos bancários, só temos mesmo a Alemanha tem tudo mais coisas públicas do que nós ficamos... Mas a Alemanha tem uma tradição muito grande, tem uma tradição muito grande de intervenção. Nós perdemos muito dessas coisas, e tínhamos algumas indústrias que Portugal, por exemplo, nem todos os povos dominavam a técnica de produção de aço, tínhamos uma cirurgia, temos uma indústria, acabámos com um conjunto de coisas, mas tudo o que havia de caráter nacional foi privatizado, e acho que nesse sentido ficámos muito... Houve uma inversão na direção, os direitos estão lá, os princípios também, são cumpridos ou não, iremos ver, que há princípios que não são cumpridos como deve ser, e muitos direitos são muitas vezes beliscados, mas no que toca a essa organização do Estado, houve uma inversão grande. E depois há os poderes do Estado, para garantir os direitos e tudo isso. No fundo, a Constituição é muito importante, mas houve essa reversão. Na habitação também houve algumas, do meu ponto de vista, também houve algum retrocesso, e vou-lhe dizer qual. Há algum retrocesso na habitação, porque ao contrário do que aconteceu com os outros direitos sociais, nomeadamente com a saúde, com a educação e com a segurança social, que tiveram rapidamente leis de bases e criaram um sistema público robusto. A habitação nunca criou esse sistema público robusto, e bem pelo contrário. E o contexto da narrativa dominante, como agora se diz, ideológico geral no Ocidente, na Europa e neste mundo geoestratégico em que a gente está envolvidos, o contexto até aos anos 70 era muito um contexto, se você quiser, de intervenção estatal forte do ponto de vista social. Estou a falar, podia dizer um palavrão keynesiano, mas era um contexto de intervenção forte do Estado, na habitação fortíssima. Os países da Europa tinham perdido imensas casas por causa da guerra e, portanto, havia uma... Tem muito mais habitação pública que nós. Intervenção pública fortíssima e tradição nórdica das cooperativas, portanto, tudo isso influenciava. Aqui essa tradição das cooperativas não existia. Havia uma intervenção pública forte na habitação, foi toda desmantelada, por razões várias, porque estava ligada à Federação das Caixas de Previdência, enfim, não interessa aos pormenores, foi desmantelada. E não se substituiu por uma intervenção pública forte. Está lá que o Estado tem que garantir, mas isso não teve tradução nas políticas, e o contexto também mudou, sobretudo na habitação, no imobiliário em geral, porque o contexto da Constituinte era o que eu disse, e o contexto, a partir dos anos 80, é um contexto neoliberal. Se hoje redigia aquele artigo de outra forma? Não, redigir o artigo de outra forma não, talvez recuperasse algumas coisas da Constituição de 76, que eram mais interessantes e mais generosas e mais úteis agora. Vou lembrar só uma. O que estava na Constituição de 66, aquilo é habitação e urbanismo. Na habitação está tudo o que lá está certo, não é cumprido. Só um exemplo, está lá que o Estado tem que garantir um sistema de renda compatível com o rendimento familiar. Sim. Onde é que isso está? Pois. E isso, curiosamente, essa formação foi proposta pelo Amar da Costa, que é extraordinário, do CDS. Bom, mas o que é que eu recuperava? Na parte do urbanismo, era muito mais forte a presença da política de solos relacionada com a política de habitação, e estava lá duas palavrinhas que hoje não se podem dizer. A primeira era controle do parque imobiliário. O Estado exercerá um efetivo controle do parque imobiliário, era o que lá estava. E depois dizia também, e procederá à municipalização dos solos urbanos. Hoje a maioria dos solos urbanos são privados.
e não houve municipalidade. Portanto, isto foi rapidamente retirado de lá, quando a relação de forças dentro da Assembleia se modificou, foi rapidamente tirado de lá e substituído por uma série de princípios sobre o ordenamento do território, tudo muito bonito, mas com uma visão um bocadinho tecnocrática, é a minha opinião pessoal. E, portanto, tenho muita pena que isso tenha sido perdido. Mas isso não quer dizer que eu defenda uma revisão constitucional agora. Porque aquilo que lá está... Eu ia precisamente a esse tema, que é, já houve 8 revisões, há nesta altura de novo um debate sobre uma revisão constitucional. Se olharem para o texto que ajudaram a escrever em 76 e para o país de hoje, o que é que continua intacto, o que é que ainda merece ser e continuar intocável, e o que é que admitiriam a alterar se voltasse a sentar-se naquelas cadeiras? Não, ouça, eu acho que José Pedro. Eu parece-me que até a própria leitura do Presidente da República, os problemas, que não há assim nada pendente, podemos dizer que a culpa é da Constituição que não deixa resolver, que é necessário revê-la. Isso não existe, não é? Se ela fosse cumprida, até muitos problemas que não têm sido resolvidos seriam resolvidos. Isto é uma compreensão que existe na generalidade. O povo não diz que quer uma não há uma. Quem é que neste momento propõe uma revisão da Constituição? É sobretudo a extrema-direita, neste caso até o Chega, não é? Eu creio que há 1 ano e tal, houve 7 revisões, não 8, mas 7, não é? E houve há 1 ano e tal, foi interrompida outra, mas agora quem retoma é um pouco, é o Chega. Com que reivindicações? São coisas que, no fundo, dá mais poderes ao Presidente da República. A gente vê que a direita, a extrema-direita quer essa forma de poder, concentracionário e tal. É a redução do número de deputados, que isso é uma coisa que ao longo das diversas revisões foi colocada e leva a que, sobretudo tendo em conta a nossa lei eleitoral, leva a redução ou acabar com os pequenos partidos. E, portanto, diminui a representatividade. E é bom haver estas vozes. E diminui a presença do interior. Exato. E é bom haver estas vozes. E depois são 5 coisas deste tipo. É a lei da greve. Eu participei num debate com a Helena, até com uma das pessoas que estava, um professor, dizia, mas houve agora um inquérito, um estudo em que diz 73% da população está de acordo com a lei da greve. Foi um estudo aqui do ISCTE. E dizer que só as pessoas, quer dizer, sabemos quando há uma greve do setor de saúde, do setor escolar, que são muito afetados, mas compreendem e sabem que os trabalhadores só vão para a greve depois de esgotarem, põem as suas propostas, negociam, e quando já não há solução, recorrem. Portanto, no fundamental, os motivos pelo qual neste momento são enfocados a necessidade de uma revisão constitucional, aqueles que eu conheço são esses, e não me parece que não... Bem, isto agora está... Até agora o que é que acontecia? O Partido Socialista era a peça fundamental de uma revisão constitucional. A partir de agora é o PSD, porque a direita em si, o PSD com o restante à direita, tem uma maioria qualificada. E essa revisão só avança, e sobretudo para essas coisas, se o PSD alinhar nessas coisas. Isto já é muito claro. A mesma questão, que é o que é que merece ficar ainda. Vamos lá ver. Como está, eu para já acho que a Constituição, quanto menos lhe mexer, é melhor, porque não tenho garantia nenhuma que lhe vão mexer para ficar melhor, para ficar mais aberto. O critério principal, alterar para abrir soluções, para abrir o futuro, sim. Alterar para voltar a coisas mais fechadas, ou para retirar ainda uns resquícios que a extrema-direita acha que existem lá de carga ideológica e substituírem pela carga ideológica oposta, isso não, porque isso altera, são coisas fundamentais. Portanto, onde é que eu penso que poderia, mas não com esta relação de forças no Parlamento, porque não vejo que esta relação de forças seja suficiente, não deu até agora nenhuma prova de abertura em relação às outras opiniões e, portanto, não confio na composição atual do Parlamento para fazer uma revisão constitucional relativamente neutra ou normal e equilibrada, não confio, mas, evidentemente, eles podem fazê-lo. Podem fazê-lo, e é esse o risco. Agora, vou-me bater para alertar bem as pessoas para o risco que isso é. Se não fosse essa a relação de forças, há um ou outro ponto que poderia ser melhorado, não nos direitos fundamentais, não vejo questões essenciais, há um outro ponto que podia ser melhorado, nomeadamente a questão das regiões. Nós não conseguimos, é o escalão do Estado, nós temos um Estado com um escalão local fantástico, que é a malha de segurança da nossa democracia, e está lá as coisas essenciais não são cumpridas. Está lá, por exemplo, a questão das finanças locais, diz lá o que é que deve ser feito para equilibrar as desigualdades, e nós hoje temos as câmaras, quem estuda esta matéria sabe, umas câmaras com imensa capacidade, imensas receitas, e outras câmaras sem capacidade técnica nenhuma e com poucas receitas. Isto depois produz uma desigualdade no país. Portanto, há desigualdades que não precisam de mudança na Constituição, precisam de cumprimento do que está na Constituição. Há um problema que está relativamente bloqueado pela formulação que lá está, que é o das regiões,
mas isso era preciso haver uma maioria que concordasse em abrir esse processo, não é abrir agora, é que a Constituição permitisse avançar para esse escalão do Estado, porque senão é uma das coisas que a Constituição tem lá, na composição do Estado Democrático, que é Estado Democrático Nacional, Regional e local. O regional está só as ilhas, com as autonomias, e muito bem, mas falta aqui um escalão, portanto há aí essa parte por cumprir. O meu grande receio é que queiram tirar de lá uma marca fundamental, que o Zé Pedro já citou, que é a subordinação do poder económico ao poder político. Esta é uma questão central para a democracia. Se o poder político é colonizado pelo poder económico, acaba-se a democracia. Temos muitas provas disso no mundo. Meus caros, estamos mesmo já para lá do nosso tempo limite, mas não me quero ir embora sem e já arrisquei aqui imensas perguntas. Já deram para vocês a usar a palavra saudade para falar daqueles 10 meses de trabalho? Sr. Pedro? Saudade não, mas é com admiração que, no fundo, foi uma parte das nossas vidas. E quando nós refletimos as nossas vidas, claro, é interessante ver, porque foi tornar-nos pessoas mais ricas também, quer dizer, foi um debate com antagonismos. Eu resumo isso numa palavra, Zé Pedro, e você deve sentir o mesmo. De saudade não tenho nenhuma, agora tenho uma sensação muito clara que foi um privilégio. Pois, exato, nós vivemos o privilégio de ter vivido o 25 de Abril, mesmo sem estar na Constituição. Representámos o nosso povo, o nosso povo naquela nossa geração. É uma geração que teve o privilégio de ter visto acabar uma guerra colonial, acontecer o 25 de Abril, instaurar-se a democracia, e nós, particularmente na Constituinte, tivemos o privilégio de participar nisso. Isto é uma coisa raríssima. Não é todos os dias que um país muda de regime. Não é todos os dias que um país tem uma Constituição nova. Portanto, a sensação é de privilégio. E mesmo os episódios que eu me lembro sempre com um misto de carinho, e ao mesmo tempo revivo aquele entusiasmo com que nós vivemos aquilo tudo. Não é saudade nenhuma. É caramba. Pois. Coisas que fantásticas. O que é que eu fiz para merecer isto? Nada, mas é tão extraordinário. É um sentimento de revolta e de incompreensão, porque é que os velhos lemas são retomados. Isso é que me choca muito, não é? Com uma extrema-direita aparecer com coisas que nós pensávamos que estavam ultrapassadas, e nós tropeçamos outra vez nisso, né? Há uma inquietação, grande aqui no país e no mundo, que nos chama um apelo a todos os democratas, independentemente de opiniões diferentes, que é necessário. Isto aconteceu, por exemplo, com a eleição do Presidente da República, né? Muitos de nós votámos, não é por ser o António José Seguro, mas votámos por não queríamos uma solução que fosse aquela autoritária, claro, indelicada, não é? Claro. Aquilo que todos nós condenamos, não é? Haver divergências e opiniões diferentes, mas isso é rica da democracia. Essa inquietação tem a ver com o facto de temos muita consciência que a democracia não está garantida. Pois, é necessário essa. E isto é muito importante. Isto, sobretudo, e o GP tem feito muito isso, ao falar com a geração dos nossos netos. Isto não está garantido. Eles sabem que isto não está garantido. Os nossos netos, eu já tenho netos adultos, eles sabem que isto não está garantido. E é muito importante, e, portanto, a Constituição ser conhecida. Foi tão rápido de construir naquele momento, em 2 anos fizemos aquilo tudo, mas isto pode-se destruir e vai-se destruindo, não? Como o Presidente da República também disse, a democracia não se desfaz num dia, vai sendo corrigida. E esse é o grande risco, sim. E por isso é preciso ressuscitar um pouco daquela urgência de defender os valores democráticos, os valores da vida. É preciso resistir e divulgar muito a Constituição, dar a conhecer nas escolas, as pessoas conhecerem o valor dos seus direitos, conhecerem, é muito importante, porque a Constituição defende-nos a todos, claro, e é natural que nós, nesse sentido, também possamos defender a Constituição. José Pedro Soares, Helena Roseta, vou usar uma palavra que foi usada aqui há pouco, foi um privilégio. Obrigado. Obrigado a nós.